Olá, muito boa noite para você. Boa noite. Com os pátios lotados, montadoras da região anunciaram férias coletivas. Na GM, o descanso vai de 5 a 18 de janeiro. E na Ford, a produção vai parar 2 semanas a partir do dia 15 de dezembro. Por causa da crise, os funcionários estão com medo de perder o emprego. E nas concessionárias, a ordem é fazer promoções para também baixar os estoques. Nessa concessionária, as vendas não arrancaram em 2014. O crescimento esperado para o ano inteiro decepcionou. Nós esperávamos crescer de 15% a 20%, não atingimos esse patamar, ficamos bem abaixo disso. Para sair do ponto morto, as lojas oferecem taxa zero e descontos irresistíveis. Mesmo assim, tem gente que só prefere olhar. Estou pesquisando para troca. E no começo do ano tem tudo para pagar, né? Tem PVA, tem IPTU, tem tudo, né? Então a gente tem que negociar, ver o que pode oferecer de vantagem, né? A Rita está disposta a comprar outro carro e pretende usar o 13º na entrada, mas não sabe se leva um zero ou um seminovo. Porque o carro seminovo ele está compensando à vista. Quando a gente simula o financiamento entre o zero e o novo, pelas taxas de juros dos carros seminovos ser mais altas, aí a prestação fica muito parecida. E um carro zero vai me dar mais segurança, né? Se os consumidores não andam animados para colocar um carro novinho em folha na garagem, isso refletiu no expediente das montadoras aqui da região. A Ford e a GM irão dispensar seus funcionários em férias coletivas. Esse economista explica que normalmente as montadoras interrompem as atividades nos meses de dezembro e janeiro, mas a superlotação dos pátios acabou motivando ainda mais a paralisação. Em setembro, a GM suspendeu o contrato de trabalho de 930 metalúrgicos. No mesmo mês, a Ford de Taubaté também colocou 120 funcionários em layoff. Mas o economista acredita que o mercado deve recuperar o fôlego no ano que vem. Não se acredita que o ano que vem nós tenhamos um cenário pior do que o atual. Tá? Então a gente acredita que o momento é de manutenção das condições. Então, primeiro semestre não deve dar uma decolada na economia, mas pior do que está não fica. Acredita-se que a partir do segundo semestre, dependendo das ações que o governo tomar agora, a gente já comece a ter uma retomada de crescimento econômico, melhora as condições de mercado e dá para respirar um pouco mais aliviado. Kleber trabalha na GM de São José dos Campos. É um dos beneficiados com as férias coletivas. Mas para ele vai ser difícil descansar nesses dias. Então a gente tem uma preocupação enorme se a gente volta ou não volta. Como houve em anos anteriores aí, o pessoal foi receber uma carta que era para voltar, depois no outro dia recebeu uma que estava demitido. Então a gente nem vai descansar direito, porque realmente a preocupação maior é essa. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal entraram na Justiça contra a Petrobras e a Cooperativa de Transportes Rodoviários do ABC pelo derramamento de 15 mil litros de óleo diesel no mar em São Sebastião. A ação civil pública pede multa de R$ 5 milhões por danos ao meio ambiente e mais R$ 5 milhões por danos morais coletivos. O acidente aconteceu em setembro de 2012. O caminhão-tanque tombou na Rio Santos, na Serra de Maresias. O combustível atingiu o córrego Canto do Moreira e também a praia de Maresias, que precisou ser interditada. 2 crianças chegaram a ser hospitalizadas com irritação na pele e ardência nos olhos. A Petrobras informou que não vai se manifestar porque ainda não foi notificada. Na cooperativa, ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. O Tribunal de Justiça de São Paulo marcou para amanhã o julgamento de Ananias dos Santos, acusado de matar as irmãs Josele Laurentina de Oliveira, de 17 anos, e Juliana Vânia de Oliveira, de 15. O crime aconteceu em março de 2011, em Cunha. Na reconstituição do caso, o réu confessou à polícia na época que atraiu as estudantes para uma conversa em um matagal. Ele era conhecido da família das vítimas. As jovens voltavam da escola. Depois de descerem neste ponto de ônibus, percorriam a pé durante 2 quilômetros este caminho para chegar na casa onde moravam com os pais, na zona rural do município. Segundo Ananias, o motivo para atirar brutalmente nas adolescentes foram supostas provocações
informações que recebeu delas. Os corpos de Josele e Juliana foram encontrados 5 dias depois, a 7 quilômetros do local onde viviam. As polícias civil e militar, com o apoio da Defesa Civil, tiveram que reforçar o trabalho de buscas por causa da área ser de difícil acesso e pouca visibilidade. O crime chocou a cidade de Cunha. O velório ficou lotado e cerca de 1.500 pessoas assistiram a uma missa celebrada na Igreja Matriz. Ananias será julgado por um júri popular nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no Fórum de São José dos Campos. Ele está sendo acusado por duplo homicídio qualificado e pode ser condenado até 60 anos de prisão. E um homem foi preso em Jacareí enquanto treinava para matar uma pessoa. Segundo a polícia, o suspeito estava no bairro Igarapés, dando tiros perto da casa dele. Ao escutarem o barulho, os vizinhos ligaram para a PM. Os militares foram ao local e encontraram o rapaz armado e com um colete à prova de balas. Durante o depoimento, ele contou que estava treinando para executar uma pessoa com quem ele havia brigado. O homem de 45 anos não tinha passagens e foi preso por porte ilegal de arma. Você vai ver a seguir a segunda reportagem especial sobre Ilhabela. E também ao vivo as informações do encontro sobre mobilidade urbana em São José dos Campos. Agora são 6 horas e 57 segundos e a gente volta já já.